Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para falar de mais uma responsabilidade nossa como cristãos. Nós estamos falando, que para gozar da providência de Deus, nós precisamos também fazer a nossa parte e cumprir as responsabilidades que nós temos como cristãos. No vídeo anterior nós falamos sobre a obediência, e nós precisamos obedecer a Deus e a sua vontade. E nós falamos alguns exemplos de homens obedientes que foram extremamente abençoados. Nós falamos de Abraão, que Deus lhe prometeu que o abençoaria se ele fosse cumprir o ID que Deus havia ordenado. Nós falamos de José, José do Egito. Era um homem próspero, porque Deus estava sempre com ele e tudo que ele fazia prosperava. E nós falamos também de José, marido de Maria, os pais terrenos de Jesus, que Deus enviou um anjo em sonhos a José, pedindo a ele que fosse para o Egito, que fugisse com Maria e Jesus para o Egito, porque Herodes queria matar Jesus. E eles foram obedientes ao Senhor, eles foram tementes, e foram abençoados, porque quando Deus manda, Ele se encarrega de prover, de proteger, de cuidar, de fazer essas coisas por nós. E tem um fator importante que nós queremos falar sobre isso hoje, é mais uma responsabilidade que nós temos, que é a confiança. E se Abraão não confiasse em Deus, não tinha como obedecer ao Senhor. Se José não confiasse em Deus, ele não fugiria para o Egito com Maria e Jesus. Então nós vamos falar disso hoje. Nós temos responsabilidades como cristãos e hoje nós estaremos falando da confiança. Antes de começar, vamos orar, tá bom? Convido você para orar comigo. Feche seus olhos aí na sua casa e nos abençoe. E abençoe a sua família por meio da oração. Deus querido, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui no canal Amor pela Palavra, gravando mais um vídeo, explicando mais uma vez a tua palavra para o teu povo. E eu quero te pedir, Senhor, que abençoe a cada um que tiver acesso a este vídeo, que abençoe as suas famílias, que abençoe o seu trabalho, que abençoe os seus vizinhos, que abençoe a sua cidade, que abençoe as suas vidas. Deus nos abençoe, Senhor, por meio da tua palavra, porque a tua palavra é poderosa, é viva e eficaz. E nos ensina, por meio da tua palavra, Senhor, a confiar em ti. Pai, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o texto de hoje que nós separamos para meditar está em Filipenses. Abra sua Bíblia aí em Filipenses, capítulo 4, versículos 4 a 7, que diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Glória a Deus. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Irmãos, é muito bom amar esta palavra, porque a palavra de Deus ela é consolo. Olha só o que o versículo disse aqui, o versículo 5. A parte B desse versículo diz que perto está o Senhor. O Senhor está mesmo perto de nós. Você crê? Você confia?
Porque se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. A providência de Deus é algo espetacular em nossas vidas. Há poucos dias eu tive uma experiência com Deus, muito impressionante. Eu não estava assim muito bem, e Deus sabia como eu estava. E eu estava trabalhando na rua da igreja e fui impulsionada a entrar no círculo de oração das senhoras. E o Senhor me dizia, vai. E eu sabia que Deus estava me levando lá. E ao sentar no banco da igreja, foi assim, automático. Parece que quando eu sentei no banco da igreja, eu acionei o botãozinho assim da lágrima e comecei a chorar. E transmiti ao Senhor, através das minhas lágrimas, o que eu estava sentindo. E foi muito impressionante. Deus tomou uma irmã do círculo de oração para falar comigo. E assim, algo que estava no meu coração. E ela dizia assim, Deus te trouxe aqui para te consolar. Então assim, eu confiei em Deus. Eu confiei nele. Quando ele disse, vai, entra aí no círculo de oração. Só ele faz essas coisas. E por confiar nele, naquela manhã, eu recebi um abraço do Senhor por meio daquela irmã e o consolo da parte de Deus para o que eu estava passando naquele momento. Então, assim, nós que somos cristãos precisamos confiar em Deus. Porque nós temos uma fé em Cristo. Essa fé que foi desenvolvida em nosso coração, ela nos ensinou a amar a Deus. Ela nos ensinou a amar a Jesus. Ela nos ensinou a amar a palavra. E a palavra em si acrescenta a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E para agradar a Deus, nós temos responsabilidades com Ele. Nós temos que ser obedientes, né? Nós falamos no vídeo anterior. E também temos que confiar nele. Deus se agrada quando nós confiamos nele. Deus se agrada. Amando, obedecendo, confiando e nos submetendo à sua vontade, pode ter certeza que Deus vai operar tudo para o nosso bem. Para nós gozarmos do cuidado providente de Deus, nós temos que fazer a nossa parte. Deus, ele nos concede, por meio da sua palavra, do seu amor e da sua presença conosco, paz, misericórdia, consolo, conforto, né? E aí eu quero ler para você aqui, ó, em Hebreus 4,16, um versículo. O versículo diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Veja que versículo interessante que ele diz: cheguemos, pois, com confiança, para que possamos ser ajudados em tempo oportuno. Confiar em Deus é saber que na hora certa Ele vai agir em nosso favor. E esse versículo me faz lembrar de Ana. Ana era uma mulher que estava com a sua alma amargurada, porque Ana não tinha filhos, a sua madre estava fechada e ela tinha muito desejo de ter filhos, mas ela não tinha. E além dessa amargura, ainda tinha a segunda mulher do seu marido que lhe pirraçava, porque ela tinha filhos. Ana era muito amada pelo seu esposo, mas não era o suficiente. Ana queria ter filhos. E em um certo dia, sofrendo a pressão de Penina, ela correu para o templo
Ela correu, como diz aqui no versículo 16, Hebreus 4,16, ela chegou com confiança ao trono da graça. Ela se prostrou aos pés do Deus que é poderoso para fazer. E Deus respondeu à oração de Ana. Nos conta a palavra do Senhor aqui em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20. Diz assim, olha só. E sucedeu o quê? Passado algum tempo, Ana concebeu. Glória a Deus. E teve um filho. E chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Amados, se Ana não confiasse em Deus, ela teria corrido para os pés do Senhor para pedir-lhe um filho? Não teria. Então quando nós deixamos de confiar em Deus, nós deixamos de aproveitar da sua bondade, da sua providência. Porque Ele está sempre Ele está sempre pronto para nos servir. Porque o Senhor, Ele está sempre perto, como eu li agora há pouco. O Senhor está perto, né? Então, tendo plena confiança, Ana se jogou aos pés do seu Deus. E o seu Deus contemplou a oração de Ana e lhe respondeu, lhe dando um filho, Samuel. E Samuel foi uma bênção, muito usado por Deus, um profeta. Uma das nossas responsabilidades mais importantes é confiar no Senhor. Vamos confiar no Senhor. Precisamos ter plena confiança no Senhor. Olha só, Deus está sempre conosco. Aproveite isso. Se achegue ao Senhor e Ele se achegará a você. Muitas vezes nós nos distanciamos do nosso Deus. Não é a vontade dele, é a nossa. Nós é que nos afastamos, mas Ele não se afasta, porque Ele nos ama com amor incondicional. Para encerrar esse vídeo, eu quero ler para você o Salmo 40, o versículo 4 do Salmo 40. Deixa eu abrir aqui. Salmo 40, versículo 4 diz a palavra do Senhor. Quer ser bem-aventurado? Olha aqui a receita. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Então, se você quer ser bem-aventurado, confia no Senhor, tá bom? Confia no Senhor. Sigamos a nossa jornada, obedecendo, amando, confiando no Senhor e nos submetendo à sua vontade. Amém? Um beijo no teu coração e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, seja na tua vida neste momento e te acompanhe. Tá bom? Desde já eu quero te convidar para o próximo vídeo, onde nós estaremos iniciando um estudo falando da vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Fica com Deus.